Atos capítulo 4, versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que ao próprio Deus. Em muitas situações dentro do nosso convívio entre os irmãos, eu percebo uma certa confusão no entendimento bíblico sobre o nosso procedimento entre nós. Quando e como devemos aplicar a disciplina corporativa? Será que isso é falta de amor? Não raro alguém lê o texto de Filipenses 2,5, onde se diz que devemos ser como o Senhor Jesus, que abriu mão dos seus direitos e se esvaziou assumindo a forma de um servo. Ou quando Paulo diz aos Coríntios: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. 1 Coríntios 6, versículos 7 e 8. Mas no capítulo anterior do mesmo livro de Coríntios, capítulo 5, Paulo ordena, em nome do Senhor Jesus, que tal pessoa ali, numa situação específica de pecado, fosse entregue a Satanás. E no final do mesmo capítulo, no versículo 13, ele diz aos coríntios: expulsai do vosso meio o malfeitor. Essa aparente contradição também pode ser vista quando lemos a história do nosso Senhor Jesus. Como entender a violenta reação dele no templo, expulsando os comerciantes de lá? Ou quando ele é duro na condenação daqueles que desprezaram a salvação de Deus? Repare no testemunho que os herodianos deram do Senhor em Mateus 22, versículo 16. Lá eles falam: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Será que o Senhor Jesus era político? Será que ele fazia vista grossa ou era bajulador de pessoas? Qual é então o equilíbrio ou como conciliar atitudes aparentemente antagônicas? Me parece que a chave é a seguinte: tudo que envolve os meus direitos pessoais, o meu nome, a minha honra, posição, eu voluntariamente e por amor abro mão. Mas tudo que diz respeito aos direitos de Deus, eu os sustento. E isso por quê? Porque não são meus direitos, são direitos de Deus. O Senhor Jesus abriu mão dos seus direitos, porém ele jamais abriu mão dos direitos e do testemunho do seu Pai. Essa é a resposta que lemos dos apóstolos quando as autoridades ordenaram que eles parassem de pregar a Cristo. Pedro então responde: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele faz essa pergunta para eles: você acha que eu vou parar de obedecer a Deus para obedecer a vocês? É o nosso dever não abrir mão dos direitos de Deus. Infelizmente, muitas vezes temos invertido essas premissas. Abrimos mão dos direitos de Deus, somos coniventes com o pecado, sustentamos e não confessamos pecados públicos em nome de uma unidade. Relativizamos nossa obediência aos mandamentos bíblicos. Ofendemos a santidade e o testemunho de Deus para não ofendermos aos homens. Mas, paradoxalmente a isso, quando alguém pisa no meu pé, quando entendemos que somos ofendidos, então nós nos separamos. Nós nos dividimos e declaramos guerra contra o próximo. Essas duas reações são dois lados da mesma moeda de uma mentalidade carnal e humana. E qualquer ambiente em que os direitos de Deus são desrespeitados, enquanto os direitos dos homens são mantidos, uma confusão espiritual será rapidamente estabelecida. O Senhor Jesus já nos advertiu em Lucas 6,26, ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Vida cristã exige de nós posicionamento claro em favor dos interesses de Deus. E isso muitas vezes nos levará a uma inevitável separação. Como o Senhor Jesus também profetizou dizendo: não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filho e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Mateus 10, versículo 34. A minha oração é que o Senhor me dê do seu Espírito, para que com toda mansidão e humildade eu me esvazie de todos os meus direitos, mas que Ele também me dê da sua firmeza e do seu poder, para que eu jamais venha abrir mão dos direitos de Deus.
Porventura eu agora procuro o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda a homens, não seria mais servo de Cristo. Gálatas 1:10.